Olá, galera, de volta, né? De volta aqui com o nosso segundo tempo, de volta com o nosso segundo momento, né? Desta sexta-feira, né? Deste nosso último encontro de setembro, né? Mas em outubro nós temos aí novos conteúdos, né? Novas aulas, e aí eu conto com a presença, com a participação de vocês, tranquilo? Lembrando que hoje nós estamos trabalhando o quê? Hoje nós estamos trabalhando aí Austrália e Nova Zelândia, né? Nós estamos trabalhando esses dois importantes países aí da Oceania, a Oceania conhecida como Novíssimo Mundo, né? Na aula passada, né, no nosso encontro passado, na última sexta-feira, nós finalizamos o conteúdo referente à Rússia, de superpotência a país emergente. E hoje, né, especificamente neste encontro de hoje, nós estamos trabalhando aqui Austrália e Nova Zelândia. Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá? Lembrando a você que qualquer dúvida, tá? Coloque aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvida. E no slide inicial, né? Slide de apresentação, nós temos aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, né? O conteúdo de hoje, Austrália e Nova Zelândia, tá? E a data, este dia 30 de setembro de 2022. Olha aí, gente, setembro finalizou, né? Que vem o outubro aí com muita saúde, com muita paz, com muitas vitórias, né? Para todos nós, tá? Um outubro bem abençoado, cheio de alegria, de saúde, de paz. E no slide seguinte, né, dando continuidade à nossa aula, tá? E nós estávamos falando sobre a ocupação da Austrália, o seu processo de colonização, a história do povoamento da Austrália, né? Lembrando que a Austrália, recapitulando inicialmente, né, ela foi ocupada, né, por prisioneiros, tá? Então, inicialmente a Austrália, ela não foi uma, digamos assim, eles não tiveram a espécie de constituir logo de início ali um país. Não, vamos utilizar a Austrália, já que os Estados Unidos se tornaram independentes e os Estados Unidos não aceitam mais nossos prisioneiros, então vamos mandar os nossos prisioneiros para a Austrália. Então aí foi o início da ocupação da Austrália. Porém, houve uma grande virada, né, que foi exatamente a descoberta de ouro. Ah, opa, se tem ouro, então nós vamos para lá. Né? Então, antes a população britânica não se sentia muito atraída, né, em ir para a Austrália, preferiam ir para a América, mais especificamente a América anglo-saxônica, né, principalmente os Estados Unidos, né, Estados Unidos e Canadá. E aí, após essa descoberta de ouro na Austrália, aí isso foi o que impulsionou a migração, ou seja, a ida da população britânica lá para a Austrália, né? Só acredito que vocês lembram daquele dado anterior, do salto que deu a população australiana em 10 anos, né? Em 10 anos, praticamente, essa população australiana, ela triplicou, exatamente após a notícia de surgimento, ou melhor, após a notícia aí que informou, destacou que na Austrália tinha o quê? Na Austrália havia ouro, então aí despertou a atração por parte de, de, de pessoas que moravam lá na Grã-Bretanha, ok? Olha só, gente, como ocorrido durante a colonização europeia na África, na América e na Ásia, a conquista e a ocupação aí do território australiano pelos britânicos resultaram, infelizmente, no massacre aí de povos nativos, né? Como, por exemplo, os aborígenes, né? Os nativos lá da Austrália. E aí, o processo de ocupação lá, nesse ponto específico, né, ele teve características semelhantes aqui com o nosso país, né, exatamente em decorrência do massacre da população nativa. No caso aqui do nosso país, vocês sabem que os indígenas, né, foram bastante massacrados pelo colonizador, pelo português. Lá na Austrália, os aborígenes, né, foram massacrados aí pelos britânicos, né, que ocuparam aquela área. Ok? Os habitantes, ou povos originários, né, que não foram exterminados, fugiram para o interior. Tá? Admite-se que o último nativo da Tasmânia,
ilha situada ao sul da Austrália, tenha morrido em 1877. Olha só, gente, como foi intenso aí esse processo, esse massacre. Não chegou nem ao século XX, né? Ou seja, admite-se que o último nativo da Tasmânia, ilha situada ao sul da Austrália, tenha morrido ainda no século XIX, né? Ou seja, em 1877. Os aborígenes intensificaram os movimentos aí pelos seus direitos a partir dos anos 1960. E em 1991, ganhou impulso o Conselho de Conciliação Aborígene, né? Que trata-se aí de um órgão criado pelo parlamento australiano, né? A Austrália, ela segue o parlamentarismo, então lá na Austrália, você não vai ver assim, digamos, você não vai ver em destaque, o presidente da Austrália, né? Como você rotineiramente ouve falar, o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, o presidente da França. Não, na Austrália você vai ouvir a figura, né, falar na figura do primeiro-ministro, né? Ou seja, a Austrália segue o parlamentarismo. Então, esse Conselho de Conciliação Aborígene, né, trata-se de um órgão criado pelo parlamento australiano que, admitindo as menores oportunidades de emprego e as piores condições sociais dos aborígenes, né, comparadas ao restante da população australiana, esse Conselho, né, de Conciliação Aborígene busca desenvolver programas sociais e econômicos, né, que beneficiem essas comunidades. Então, observe que nesse ponto também a Austrália, né, tem esta semelhança com o nosso país. Em que ponto? O fato da população nativa, até nos dias atuais, né, até no momento, até na atualidade, ser o quê? Ser discriminada. Muito parecido aqui com o nosso Brasil, né? O nativo indígena ele também sofre aí discriminação, não só como indígena, né? Como o negro também trazido da África, né? Mas com relação especificamente ao nativo, aquele que já estava aqui, você observa que lá na Austrália, né, o nativo, aquele que já estava lá, o aborígene, ele foi muito discriminado, né? E aí você vê que foi necessária uma ação política, ou seja, a criação desse Conselho de Conciliação Aborígene pelo parlamento australiano, exatamente para desenvolver programas sociais e econômicos, né, que beneficiem as comunidades aborígenes, né, já que essas comunidades, né, elas têm as menores oportunidades de emprego e as piores condições sociais, né, semelhante aqui no caso, né. O indígena também ele tem poucas oportunidades de emprego, né? O indígena que está já no meio, né, digamos assim, não tá mais no seu meio natural, né? Aquele indígena que já está integrado à sociedade, né? Ele não está mais como nativo, lá isolado na sua tribo, né? Então esse indígena ele também tem dificuldade, né, de encontrar aqui no nosso país emprego, ele tem dificuldade aí ele também, em termos de condições sociais, ele não tem boas condições sociais aqui no nosso Brasil. Então, por isso que nós destacamos que é um caso parecido aqui com o nosso Brasil. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar, dar continuidade. Gente, olha só, no nosso slide seguinte, aí nós falamos tanto em aborígenes, né? Olha só, os aborígenes, né, australianos, né, aqui na imagem, tanto a imagem da esquerda quanto a imagem da direita, né? Então, estas são as figuras, né, a população nativa, né, da Austrália, ou seja, aqueles que já habitavam a Austrália antes da colonização, né, antes da chegada do britânico, tá? E aí é essa população que nós destacamos anteriormente que houve a necessidade de se criar o Conselho de Conciliação Aborígene exatamente, né, para defender os direitos dessa população e criar programas sociais para melhorar as condições de vida dessa população, ou seja, para que essa população tenha acesso a emprego e melhore suas condições sociais. Então, esses que vocês estão vendo aí na tela são os aborígenes, né, australianos. A colonização de povoamento. Então, colonização de povoamento, você já deve ter ouvido falar em colonização de exploração e colonização de povoamento. No caso da Austrália, né,
essa colonização aí, né, foi uma colonização de povoamento, né, assim como no caso também da América anglo-saxônica, né, no caso aí de grande parte dos Estados Unidos e o Canadá, né, foi também uma colonização de povoamento. É diferente da colonização de exploração, por quê? Porque na colonização de povoamento realmente se busca, né, a população, né, que ali é instalada, né, que o governo incentiva a ir para aquela região. Então ali eles têm a intenção de morar, de fixar moradia, né, ou seja, de viver naquela área para constituir um novo país. Ou seja, é diferente da de exploração. Por quê? Porque a de exploração não há essa intenção de fixar moradia. A intenção é o quê? Como o próprio nome diz, exploração. Explorar aquela área economicamente, tirando suas riquezas e enviar para a metrópole. Tá? Ou seja, explorar a colônia, extrair suas riquezas, o que há de importante economicamente, e mandar para a colônia, para a matriz. Já no caso aí da colonização de povoamento, ela se destaca exatamente por isso, né? Pelo fato aí da população que é incentivada a ir para lá, mas ela vai exatamente para fixar a moradia, e aí com o decorrer do tempo, é claro que essa população ela vai o quê? Ela vai adquirir raízes, vai adquirir aquele sentimento de pertencimento por aquela área, vai passar a gostar, amar aquele local, e aí vai constituir família, e essas pessoas que vão nascendo, né? É claro que vão ter a relação, o sentimento de pertencimento por aquela área. Tá? Então isso caracteriza a colonização de povoamento. Então, olha só, os britânicos implantaram aí na Austrália, gente, núcleos de colonização, de povoamento. Esse tipo, né, de colonização difere da colonização de exploração implantada na América a partir do século XVI e do neocolonialismo. Do século XIX, né, o neocolonialismo, né, com destaque aí para África e Ásia, né? Neocolonialismo implantado aí, imposto na África e na Ásia. Olha só, na colonização de povoamento, as famílias ou colonos que migravam tinham o objetivo de formar um novo lar, fixar moradia. Assim, organizavam a produção a fim de atender às suas necessidades, ou seja, produzir para o próprio sustento. E caso houvesse excedente, comercializá-lo. Então, formaram de início pequenas propriedades rurais, né, com base aí no trabalho familiar, e desenvolveram o artesanato doméstico, né, que depois se transformou em manufatura e indústria, né, com a evolução com o decorrer do tempo. Essas características não eram observadas nas colônias de exploração. Né? Por quê? Porque nas colônias de exploração, o objetivo principal era aproveitar o que a terra e a população da colônia pudessem fornecer para o enriquecimento da metrópole. Então está aí a diferença entre a colonização de exploração e a colonização de povoamento. Como aconteceu no caso aqui no nosso Brasil, colonização de exploração. Lembram das riquezas, né? Foram diversas riquezas que foram extraídas aqui do nosso país, enviadas para Portugal, né? A população da Austrália, né? Então, gente, a população da Austrália, ela é estimada aí, reforçando mais uma vez, né, para que você não esqueça, em torno de 24,7 milhões de habitantes, né? Isso aqui é outro dado, né, formado aqui, destacando este ano aí de 2017. E aí, essa população da Austrália, estimada em mais de 24,7 milhões de habitantes, ela é distribuída da seguinte forma, né, em termos de origem, né? Nós podemos constatar que 90,5% desses 24,7 milhões de habitantes, 90,5% são descendentes de europeus.
7% de asiáticos e 2,5% da população original, ou seja, dos nativos, dos aborígenes. Né? Olha o quanto esses aborígenes, né? Olha o percentual diminuto, pequeno que esses aborígenes representam. Mas aí também não é para menos, né? Foram bastante dizimados, né? Foram bastante, né, massacrados, num bom português, mortos, né? Durante o processo aí de colonização, né? Durante o processo de ocupação. E aí ficaram bastante reduzidos. Como dito anteriormente, né? A ocupação humana do território australiano está relacionada em grande parte às condições climáticas, viu, gente? A ocupação do território australiano está relacionada em grande parte às condições climáticas, tá? E aí observe o seguinte, né? Com relação às suas condições climáticas, né? Observe o seguinte, né? No interior, a aridez do clima não estimula, né? Não atrai a população, né? Não estimula a ocupação. Por isso, olha só, a concentração populacional lá na Austrália ocorre nas porções litorâneas, né? Nas bordas, ali como nós destacamos. Ocorre nas porções litorâneas do território, tá? Onde há o quê? Por quê? Porque nestas porções litorâneas do território há maior umidade, né? Especialmente nas porções leste e sudeste do território australiano. Assim, a densidade demográfica, né? Assim, as densidades demográficas na Austrália, né? As densidades demográficas na Austrália variam aí de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado a mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, as densidades demográficas na Austrália variam de menos de um habitante por quilômetro quadrado a mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado nas principais aglomerações urbanas. Então você vai ver que estes mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado é encontrado na Austrália exatamente nas principais aglomerações urbanas, tá? Vamos avançar? Vamos partir para o nosso slide seguinte, né? Aí você pode verificar agora na tela o mapa da Austrália, porém esse mapa aí ele vai destacar o quê? Ele vai destacar a densidade demográfica, né, e também a divisão política, né? E aí a nossa legenda, né, vai nos ajudar a compreender melhor, onde você pode observar, de acordo com as nossas cores aqui apresentadas na legenda, que, né, onde você observa aí o vermelho, é onde a densidade demográfica é mais elevada. E onde você observa aqui essa cor mais, esse amarelinho aí bem mais claro, né, é onde a densidade demográfica é menos elevada. Onde você vê esse círculo verde, significa ali uma aglomeração, né, uma quantidade de pessoas elevada. No caso aí, entre 1 a 5 milhões de habitantes. Onde você vê essas barrinhas inclinadas, né, isso destaca o quê? Reservas ocupadas pela população indígena, né? Ou seja, os aborígenes, né? Os nativos lá da Austrália. E aí, com relação aqui ao nosso mapa Austrália, densidade demográfica e divisão política, eu chamo a atenção de vocês aqui para a divisão política, onde você vê claramente que a Austrália está dividida em território do norte, é como se fossem os nossos estados aqui, Austrália Ocidental, Austrália Meridional, Queensland, Nova Gales do Sul, tá? Então, esta é a divisão da Austrália. E outra coisa que chama a atenção com relação à sua divisão político-administrativa é que, se você observar as linhas, né, é muito parecido com um determinado país aqui da América do Norte. Ou melhor, um determinado país aqui da América, né, da parte norte da América. Que país é esse? Lembra lá da divisão político-administrativa lá dos Estados Unidos? Tem aquelas linhas retas, né? Pois olha aí, a Austrália também tem essa característica. Olha aí as linhas retas, né? Que você observa aí, tá? Então lembra a divisão feita lá nos Estados Unidos. Então, olha só.
Esta aí é a divisão político-administrativa da Austrália, né? Onde nós destacamos aí aquilo que, vamos dizer assim, para nós seria os estados, né? Onde você vê aí Território do Norte, Austrália Ocidental, Austrália Meridional, Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória, né? Além daqui de Vitória, né? É outra divisão. E aí, gente, olha só. Agora vamos analisar aqui a densidade demográfica de acordo com as cores. Onde nós observamos aqui, olha, onde nós observamos no mapa, a existência do vermelho. Você vai ver que exatamente, ó, a cor vermelha e o laranja, onde destaca que a densidade demográfica é mais elevada, você vai encontrar exatamente aqui nas bordas, ó, na parte litorânea, né? Olha aí. Aqui é onde você vê, né, é onde nós temos a maior ocupação do território australiano. Ou seja, com uma população aí que beira de 50 ou mais habitantes por quilômetro quadrado, ou de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Aí onde você vê aqui o amarelo, né, de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, e aí onde nós temos aqui esta cor aqui bem mais clara, né, esse amarelinho aqui bem clarinho, né? Não é nem amarelo, né, eu acho que é creme, né? Essa parte aqui interior. E aí você vê, professor, mas essa parte aí que destaca menos de um habitante por quilômetro quadrado, ela ocupa a maior parte do mapa. É exatamente isso, né? O território australiano não é à toa que a densidade demográfica é baixa, né? Por quê? Porque é uma grande extensão territorial. Dessa grande extensão territorial, grande parte é muito pouco ocupada ou não ocupada, né? A densidade demográfica é muito baixa, né? E aí onde você vê a maior parte da população, exatamente na parte litorânea, né? Ali nas bordas, né? E aí, detalhe, né? Grande parte do seu território, em decorrência das condições climáticas, tá? É pouco ocupado, né? Em grande parte do território australiano, em decorrência das condições climáticas, não atrai, não estimula a população a ocupar partes como essa aqui que você está vendo em destaque. Olha. Partes como essa, a população não se sente estimulada a ocupar, exatamente em decorrência do quê? Em decorrência das características climáticas, né? Características áridas, né? E aí, baixa umidade, e aí isso dificulta a ocupação por parte da população, né? Ou seja, não é algo que exerce uma certa atração, né? Não é algo que estimula ir para uma área como essa, né? Essa área mais interiorana. E aí, nessa parte mais interiorana, você vê exatamente esse quadrinho aqui, com as barras, né? Vermelhas inclinadas, que significa dizer que esta área, onde você vê estas barrinhas, significa dizer que é uma área formada por reservas ocupadas pela população indígena, né? Pelos aborígenes, né? Olha aí onde nós temos, olha só. Aqui, essa parte aqui mais ao norte, onde você vê essas barrinhas, significa dizer que é uma área ocupada, representada aí por reservas de população indígena, né? Ou seja, população aborígena. Aborígenes, né? Ou seja, os nativos. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Viram aí o quanto a Austrália é pouco ocupada, né? O quanto a população australiana está mal distribuída ao longo do seu território. Mal distribuída por quê? Em decorrência de suas características naturais. Na parte interior, as condições climáticas não são ideais, não estimulam a população a ocupar esta parte interiorana. Clima árido, tá? Baixa umidade, né? E aí, né, isso iria se tornar bastante desconfortável, né, para a população, tá? Essa condição climática aí da parte central. Então a população, a sua maior parte ocupa a área litorânea, né? Mais as bordas, vamos dizer assim, onde a temperatura é mais agradável, a umidade do ar é mais elevada. Ok? Vamos seguir em frente, né? Vamos avançar para o nosso próximo slide. E aí o destaque agora é o desenvolvimento econômico e humano, né?
E aí, com relação ao desenvolvimento econômico e humano, você vê que a Austrália, galera, é bastante diversificada, né? Ou melhor, a economia australiana, né? Na verdade, é isso que eu quis dizer. A economia australiana é bastante diversificada, né? Além dos importantes setores agropecuários e de mineração, fundamentais aí para as exportações do país, há indústrias alimentícias, né, de exploração mineral, de máquinas e equipamentos, química, metalúrgica, siderúrgica e petroquímica, entre outras, né? Então, observe que a economia australiana ela tem como característica ser o quê? Bastante diversificada, né? Ou seja, bastante heterogênea. E aí ela apresenta aí vários segmentos, com destaque para o agropecuário e de mineração, né? E aí, entrando aí na parte do setor secundário, ou seja, indústrias alimentícias, entra também pela parte de exploração mineral, máquinas e equipamentos, química, metalúrgica, siderúrgica e petroquímica, ou seja, bem diversificado, tá? Bem heterogênea em termos econômicos, tá? E aí, em 2017, o setor secundário, qual é o setor secundário, né? Setor referente à indústria, à construção civil. Em 2017, o setor secundário, incluindo os setores da construção e de mineração, ocupava 18,1% da força de trabalho, né, da população economicamente ativa, da força de trabalho do país, né? O setor secundário representava aí 79,2% dessa população economicamente ativa, né? E aí o setor terciário, ele vem se consolidando pela prestação de serviços altamente qualificados, né? E pelo grande desenvolvimento aí no setor de tecnologia de ponta, viu, galera? Em decorrência exatamente do grande estímulo à educação que a Austrália dá. Então, mais uma vez aí se destaca a importância da educação, tá, para o crescimento, para o desenvolvimento de um país, ok? E aí você vê que a maior parte da população, né, um ponto que eu não podia deixar passar, onde a maior parte da população australiana trabalha? Exatamente no setor terciário, né? Setor terciário, aquele setor que é representado pelo comércio, pelos serviços, é onde a maior parte da população australiana trabalha. Ou seja, 79,2% da população, tá? E aí, gente, olha, nós falamos aí que a Austrália se destaca aí pelo desenvolvimento, pelo grande desenvolvimento no setor de tecnologia de ponta. Algumas universidades australianas, né, são verdadeiros centros de pesquisa, tá? Com destaque para instituições aí da cidade de Melbourne, que é uma das principais, considerada aí a capital intelectual do país, né? Melbourne. Apesar de empregar apenas 2,7% da população economicamente ativa do país, as atividades primárias, agropecuária, mineração, né, são fundamentais para as exportações australianas, né, que consistem no quê? Consistem em gêneros alimentícios, né, como carne e trigo, lã, madeiras e minérios. Que tipo de minério que ela exporta? Ferro, bauxita, chumbo, níquel, manganês, ouro e prata. Tá? Então você vê aí que a Austrália é forte, né? A Austrália tem uma economia bastante diversificada, tem muitas riquezas minerais, tem uma educação desenvolvida, né? Uma educação de destaque, centros de pesquisa de ponta, instituições de ensino que se destacam aí, tá? Mostrando exatamente que a Austrália é um país de primeiro mundo, né? Um país desenvolvido, tá? Olha aí, nós falamos em Melbourne, né, capital intelectual, aí você vê uma imagem, né, do campus da Universidade de Melbourne, né, na Austrália, tá? Já que nós destacamos
Lembre que, com relação a Melbourne, ela é considerada a capital intelectual da Austrália, né? Então isso mostra, né, que essa cidade de Melbourne tem muitas instituições de ensino, tá? Instituições de destaque. A atividade industrial na Austrália, gente, olha só, muito importante, olha, a atividade industrial na Austrália está concentrada nas regiões polarizadas aí pelas cidades de Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth. Tá? Aí são as cidades onde a produção industrial, onde a atividade industrial está concentrada. Então, observe que quando se fala de atividade industrial na Austrália, esta atividade industrial está concentrada nas regiões polarizadas, né, pelas cidades de Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth. Tá? Então, é aí que a atividade industrial está concentrada. Ok? Com relação à indústria, né? A produção industrial engloba setores de base e de bens de consumo, né? Destacando-se o automobilístico, o siderúrgico, o petroquímico, o químico, o naval, o de cimento, o de papel, o de equipamentos elétricos, o aeronáutico, o têxtil, entre outros. Gente, a lista é grande, né? Então ela tem uma indústria bem diversificada, tá? De destaque. Em suas trocas comerciais, até 1970, a Austrália privilegiou o Reino Unido, ou seja, era o parceirão aí da Austrália, tá? Colonizador, né? Características culturais mais próximas, tá? Então, em suas trocas comerciais, até 1970, a Austrália privilegiou o Reino Unido como comprador e fornecedor. Em 1973, né, com o ingresso aí do Reino Unido no mercado comum europeu, né, ou seja, a atual União Europeia, a Austrália teve de procurar novos mercados para exportar carne, lã, açúcar e trigo, né, assim, ou seja, produtos até então importados principalmente pelos britânicos. Estados Unidos, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e Japão, a partir da década de 1970, têm sido dois dos mais importantes parceiros comerciais, tá? Então, no caso, os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e o Japão, a partir da década de 1970, têm sido aí dois dos mais importantes parceiros comerciais do país. E aí, neste novo século, né, ou seja, no século XXI, o grande dragão, né, a China, se tornou aí o maior comprador da Austrália, né, e também o maior fornecedor para o mercado australiano. Então, resumindo, a Austrália aí tem como grande parceiro econômico atualmente para as suas exportações e até mesmo importação a China. E esse mesmo caso também ocorre com quem? Com a Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia aí tem como parceiro aí a China, tá? Ou seja, o destino aí para as suas exportações e importações. Ou melhor, o destino para as suas exportações, né? Ou seja, a venda dos seus produtos. Lembrando que as exportações, falam em exportação, lembre dos produtos que são produzidos naquele local e aí são vendidos, mandados para fora. Importação é aquilo que o país compra, né? Aquilo que chega num determinado país, vindo de uma outra parte. Olha só, Austrália, economia e uso da terra, né? Austrália, economia e uso da terra em 2012. Aí você vai ver, gente, olha, que no território australiano, né? Você vai ver aí de acordo com as cores, né, no nosso mapa, né? Você vai ver onde você verifica esse rosa, e aí este rosa está concentrado mais nas bordas, né? Ou seja, na parte litorânea, onde estão as maiores cidades, né? Isso significa que nesta área rosa, ela é o quê? Ela é uma região industrial. Essa área laranja, né, destaca o quê? A agricultura
de cana-de-açúcar, né? Também na parte litorânea, né? E aí, essa amarela cultura do trigo, a marronzinha destaca criação intensiva de bovinos, né? A verdinha clara destaca criação extensiva de bovino. Professor, criação intensiva, extensiva, é porque a intensiva é aquele tipo de criação onde há um cuidado maior com o gado, com o bovino, há uso de tecnologia, tá? Então, é a chamada pecuária intensiva, né? A pecuária que faz uso de moderna tecnologia, tá? Já no caso da criação extensiva, é aquela criação em que o animal fica mais à solta, né? Sem ter tantos cuidados, né? Como no caso da intensiva. Aí nós temos aqui o verdinho aqui na parte intermediária, destaca a criação extensiva de ovinos. A parte verde são as florestas, né? E uma grande área que representa áreas não cultivadas. Essa área marrom, olha, onde você vê esse marrom aqui, destaca áreas não cultivadas. Será por quê? Lembrando, olha só, deserto australiano, né? Ou seja, uma área que climaticamente não é apropriada e não permite, dificulta, né? Muito o cultivo de determinados produtos. E aí esses símbolos aqui destacam os produtos minerais, né, de destaque aí na Austrália, onde você vê desde o carvão, urânio, petróleo, gás natural, até bauxita, diamante, né? E, no caso aqui, o losango, né, destaca o quê? Destaca que ali é um polo de alta tecnologia. Onde nós temos um polo de alta tecnologia? Aí você vai ver que exatamente nessa parte aqui, mas nas bordas, olha aí. Na parte litorânea, onde estão as maiores cidades. Ó, estão observando? Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos avançar, né? Quanto à Austrália, economia e uso da terra, ficou claro aí, né? E aí você vê imagens, né, de duas importantes cidades, né, lá da Austrália, né? Você vê aqui no caso, aqui a imagem que está à direita do seu vídeo. Que cidade australiana é essa? A imagem que está à direita do seu vídeo é exatamente Sydney, tá? Sydney, né? Essa importante cidade australiana, onde você pode ver aqui, olha só que estrutura moderna é essa, né? Que prédio moderno é esse? Aqui é o chamado Opera House, né? Esse marco aí na arquitetura, né? Bem diferente, uma construção bem moderna. Então aqui é a casa de ópera lá da Austrália, né? O famoso Opera House, cartão postal lá da Austrália, né? Localizado aí em Sydney. E aqui à esquerda do seu vídeo, né? Nós podemos observar a imagem da capital, né? Canberra, né? É a capital australiana, né? Canberra, que é uma cidade planejada, né? Uma cidade que está nesse grupo aí de cidades consideradas como planejada, tá? Ou seja, por ser planejada, significa dizer que ela não surgiu naturalmente, né? Ela foi criada com esse fim, né? Para ser realmente uma cidade. No caso aí, a capital, né? O centro administrativo do país. E aí você vê o destaque agora exatamente para o IDH. O IDH, vamos enfocar aqui, o IDH, né? Referente ao ano de 2019, da Austrália. E aí você vê, né, que com relação ao IDH aí da Austrália, né, a Austrália ocupa a 8ª posição com 0,944. A 8ª posição, mas quando você observa aí o 8º para o primeiro, não é uma diferença tão grande não. Você vai ver que a Austrália tem 0,944, enquanto o primeiro aqui, de acordo com esse ano de 2019, a Noruega tinha 0,957. Então não é uma diferença não é uma diferença gritante. No caso aqui, a Nova Zelândia, né, ocupava aqui enquanto a Austrália ocupava a 8ª posição, com 0,944, no IDH de 2019,
A Nova Zelândia, né, seu vizinho também rico, né, lá da Austrália, ocupava a 14ª posição com 0,931. Que de 0,931 para 0,944 também não é uma diferença, né, grande, né? São mínimos os detalhes. E aí você vê que nesta lista, mostrando aí os países, né, com melhores IDHs, né, essa lista é de 2019, ou seja, os países com o melhor índice de desenvolvimento humano, você vê que o primeiro está sendo representado aqui pela Noruega, segundo a Irlanda, terceiro aqui, ou melhor, segundo empatado com a Suíça, Irlanda, né? Irlanda e Suíça estão aí na segunda posição, até você visualizar aqui o último, né? Níger, que é um país africano, está na posição aí de 189. Agora aí sim, aí a diferença é grande quando você vai observar aqui o dado referente ao Níger, comparado, por exemplo, aqui com a Austrália, né, gente? Olha, o Níger está com 0,394. A Austrália 0,944. Agora aí sim, uma diferença bem grande, né? Bem gritante. Assim como a diferença do Níger para Nova Zelândia. Neste mesmo ano aqui de 2019, você vê que no caso aqui do Brasil, né, com certeza aí nós destacamos aqui tanto o IDH e você deve ter lembrado. E o Brasil, né? O Brasil está aqui, de acordo com este ano de 2019, na posição de 84, né? Ou seja, no 84º lugar com 0,765. Tá? Então, com relação ao IDH, você vê que os IDHs da Austrália e da Nova Zelândia são elevados, né? São bem elevados mesmo. Né? Uma estando na 8ª colocação, a outra na 14ª colocação. Tá? São países aí de primeiro mundo, são países desenvolvidos, são países que apresentam elevado índice de desenvolvimento humano, tá? Ou seja, isso mostra que as pessoas têm uma boa qualidade de vida. Tranquilo? No slide seguinte, né? O meio natural aí da Austrália, né? E aí o meio natural influenciou muito, né? E influencia a ocupação do território, tá? Com relação ao relevo e clima, né? Na maior parte do território australiano predominam as altitudes baixas. Então não esqueça disso, na maior parte do território australiano predominam o quê? As altitudes baixas. Isso significa dizer que a Austrália não tem grandes picos, né? Como por exemplo lá na Cordilheira do Himalaia ou na Cordilheira dos Andes, né? Que tem picos elevados. Então a Austrália predomina o quê? Altitudes baixas com vastas extensões planas e monótonas, né? Monótonas de planaltos e planícies, né? As porções mais elevadas, gente, da Austrália localizam-se exatamente na porção oriental, ou seja, à direita do território australiano, né? Próximas ao Oceano Pacífico, onde se encontra a Cordilheira Australiana, né? E aí, nessa formação, as altitudes não são... E mesmo nessa formação, ou seja, mesmo na Cordilheira Australiana, as altitudes não são tão elevadas, né? Variam entre 500 e 1.500 metros em média, né? 500 e 1.500 metros em média. Em sua porção sul da Austrália, localiza-se o ponto culminante do relevo australiano. Qual é o ponto culminante do relevo australiano? Exatamente, né? O pico Kosciuszko, né? Kosciuszko. E este pico Kosciuszko tem em torno aí de 2.230 metros de altitude. É o pico mais elevado da Austrália. Mas aí, com relação a altitudes, lembrem que no território australiano predominam aí as altitudes baixas com vastas extensões planas, monótonas de planaltos e planícies. E mesmo nas áreas mais elevadas, as altitudes não são assim tão elevadas com relação a outras partes do mundo. Tá? A disposição da Cordilheira Australiana é fundamental para explicar, no seu contexto, o clima da Austrália, né? E aí essa formação, ela serve, gente, olha só,
a forma como a cordilheira australiana está disposta, né, ela ajuda a explicar exatamente, né, o clima, as características climáticas da Austrália. Esta formação, ela representa, essa cordilheira australiana representa um obstáculo à penetração de massas oceânicas no seu interior, né? Então isso significa dizer que esta cordilheira australiana representa uma barreira que aí dificulta a penetração de massas oceânicas, né, massas úmidas no seu interior. Até por isso que o interior lá é tão árido, né? Então, as massas de ar em contato com as vertentes, né, da cordilheira provocam chuvas orográficas aonde? Nas planícies litorâneas, né? Então essa massa de ar, ela parte do oceano, chega ao litoral, aí quando ela vai partir para o interior, ela encontra o quê? Ela encontra essa cordilheira, né, australiana. E aí, essa cordilheira australiana, né, por ser elevada, né, essa massa de ar vai tentar transpor. Ao se elevar, essa massa de ar vai perder sua umidade, né? Ou seja, vai precipitar, vai ocorrer chuva. E estas chuvas são caracterizadas como chuvas orográficas, ou seja, chuvas que ocorreram exatamente em decorrência aí desta barreira natural, né? Nessa região, a precipitação anual está aí entre 1.000 e 1.500 milímetros, né? E mais de 1.500 milímetros anuais em alguns trechos, né? Nessa parte aí litorânea, né? As chuvas estão entre 1.000 e 1.500 milímetros e mais de 1.500 milímetros anuais em alguns trechos, né? Mas no interior, onde esta massa de ar oceânica não chega, tem seu acesso prejudicado em decorrência da cordilheira australiana, no interior as precipitações, ou seja, as chuvas, decrescem, ficando entre 500 e 1.000 milímetros anuais. Cai bastante, né? 500 e 1.000 milímetros anuais. A Austrália é um dos países mais secos do mundo, viu, galera? A Austrália é um dos países mais secos do mundo. Cerca de 33% do seu território recebe menos de 500 milímetros de precipitações. Precipitações, lembra de chuva, viu, galera? De precipitações por ano. E 30% menos de 250 milímetros. Estão observando aí? Não é à toa que a Austrália é considerada um dos países mais secos do mundo. Tá? Essa é a área, né, de ocorrência aí de climas tropical semiárido e árido, né? Esta área aí onde o quê? Onde a quantidade aí de milímetros, né, de precipitação, de chuva, é baixa, né? Variando aí de 500, né, a 250. Então estas áreas aí nós podemos considerar encaixadas aí como áreas de climas tropical semiárido e clima tropical árido, tá? Pois as massas de ar, por quê? Porque as massas de ar que aí chegam, quando estas massas de ar chegam nesta parte mais interiorana, né, nesta parte onde as precipitações, né, são baixas, né? Quando a massa de ar chega nesta área, após ultrapassar a cordilheira australiana, ela já está seca. Elas já chegam secas. Tranquilo? Entenderam? Esse caso é parecido com uma certa região aqui do nosso Brasil, né? Que região é essa? O caso aqui do nosso Nordeste. Tem situação parecida aí com o caso da Austrália, né? As massas de ar que vêm do Atlântico, né? Encontram quem? Encontram o Planalto da Borborema. Né? E aí, quando chega aqui no sertão, no interior do Nordeste, né, já chegam com uma umidade muito baixa, né, ou sem umidade mesmo, né, ou seja, já chegam secos. Aí mostra o exemplo aí de um moinho, né, lá na Austrália, né, na parte mais árida, exatamente para obtenção de água do interior da terra, né?
E agora o destaque é para a vegetação, e aí na Austrália, gente, se destaca muito esta árvore que chegou aqui no Brasil, e que no Brasil encontrou características muito boas, né, para sobreviver, para se expandir, que é exatamente o eucalipto, viu, gente? Então, em virtude do clima, a Austrália conta com variada vegetação original, né? Plantas xerófilas. Plantas xerófilas são plantas adaptadas aí ao clima árido e semiárido, tá? Então, plantas xerófilas nas áreas áridas e semiáridas, estepes e savanas nas áreas de transição climática e florestas nas regiões de maior pluviosidade. Então, é desta forma que a vegetação australiana está distribuída, tá? Então, você vai ver que quanto à vegetação, a Austrália possui florestas, aonde? Nas regiões de maior pluviosidade, de maior quantidade de chuvas, tá? Você vai ver que ela possui estepes e savanas nas áreas de transição climática, tá? E você vai ver que ela possui plantas xerófilas, né? Que são plantas que vivem nas áreas áridas, pouca chuva, praticamente não chove, e semiáridas, tranquilo? E aí o nosso destaque, né? Como vocês observaram aí na imagem, o eucalipto, espécie que necessita de muita água, né, para seu desenvolvimento, ele é nativo da Austrália. E aqui no Brasil o eucalipto encontrou um terreno mesmo amplo para se desenvolver, né? As características aqui do nosso Brasil foram bem apropriadas aí, não é à toa que é uma árvore bem encontrada aqui no nosso país, né? Uma árvore também bem polêmica, né? Já que alguns condenam o seu cultivo, que diz que ela extrai muita água do subsolo, contribui até para esvaziar o lençol freático. Dizem também que degrada o solo, né? Porém, para se obter celulose é muito boa, né? Além do uso medicinal, né, do eucalipto. Na imagem você viu uma figura aí, né? Fofinha, né? Bonito, né? Esse aí, essa imagem aí faz parte, representa exatamente a fauna australiana. A Austrália, ela tem, com relação à sua fauna, ela tem características bem particulares, bem próprias, né? A Austrália, ela possui uma fauna considerada endêmica. Isso significa dizer, né, encontrada só naquela região, só naquele local. Exatamente em decorrência do quê? Por que a Austrália possui uma grande fauna endêmica, típica mesmo daquela região, só encontrada naquela área? Porque a Austrália, gente, ela é isolada no processo de formação dos continentes, ou seja, quando os nossos continentes começaram a se separar, até milhões e milhões e milhões de anos atrás, até chegar à disposição que eles encontram, né, a posição que eles encontram, que eles se encontram atualmente, né, você vê que a Austrália, ela está numa posição isolada, como nós destacamos anteriormente. A Austrália, ela não faz fronteira, né, com outros países, com outros continentes. A Austrália é aquela grande massa terrestre isolada, e aí, em razão disso, né, isso favoreceu ao desenvolvimento naquela área de uma fauna, né, endêmica, né, ou seja, típica daquela área, né, com características bem particulares, bem próprias daquela área, ou seja, uma fauna endêmica, que só é encontrada naquela região. E aí, com destaque, nós temos aqui o koala, né? Olha só, rapaz, o koala, esse marsúpio, né? É um mamífero, né? Marsupial, né? Isso quer dizer que ele se desenvolve, parte de sua vida ele se desenvolve numa bolsa, tá? Então, é um mamífero marsupial, ok? E aí você vê esse pelinho assim, que dá uma aparência, né? Que dá uma aparência de que é fofinho, mas esse pelo, dizem que ele é grosso, tá? Diz que é um pelo grosso, então essa aparência de fofinho é só aparência mesmo, viu? Diz que essa pelagem ela não é tão fofa assim não. Então esse que você vê aí na tela é o koala, né? Que gosta muito de folha de eucalipto, tá? Adora folha de eucalipto, né? O koala. E não é urso, viu, gente? Ele não é urso não, viu? É um mamífero marsupial, tá? Aí esta outra imagem relacionada à fauna australiana, esse é um dos animais mais exóticos, né?
que, digamos assim, chama mais atenção no mundo. Sabe por quê? Exatamente em decorrência dele apresentar características de ave, mamífero, anfíbio ao mesmo tempo. Na verdade, ele é um mamífero. Porém, é um dos raros mamíferos que bota o quê? Ovo. Ou seja, é ovíparo. É ovíparo, tá? E detalhe, professor, você falou que tem característica de ave. Não. O sentido de ave é exatamente em decorrência do bico, né? Esse bico de pato. Então é um mamífero que tem bico de pato, coloca ovo, tá? É o chamado ornitorrinco, né? Ornitorrinco. Pois é, esse que você vê aí na tela é o ornitorrinco, né? É um mamífero que tem bico de pato, tá? Coloca ovo e detalhe, né? Ele também tem outra característica, sabe qual é? Venenoso. Pois é, ele é venenoso. No caso aqui, o veneno, ele é encontrado no macho, né? Nessas patinhas aqui traseiras, né? E dizem que é muito utilizado quando os machos estão disputando aí a fêmea, tá? Então eles utilizam, né, esta arma. Tá? Então sobre o ornitorrinco aí vocês já obtiveram várias informações. E detalhe, né, esse ornitorrinco, boa parte o seu meio, né, ele vive mais na água, né? Ou seja, característica de anfíbio, né? Não é anfíbio, né? É um mamífero, né? Mas eu digo assim com relação ao fato dele gostar muito de estar no meio, né, aquático. Passando do ornitorrinco, vamos para o diabo da Tasmânia, né? O demônio da Tasmânia, né? Que aí inspirou até aquele desenho animado que você vê aqui logo no lado direito da tela, né? O Tasmania, né? Ou seja, é inspirado nesta figura aqui, tá? O diabo da Tasmânia, né? Ele tem esse nome de diabo da Tasmânia, ou demônio da Tasmânia, porque quando o colonizador chegou lá, né, o colonizador se deparou com gritos bem intensos, sabe? Gritos bem intensos, e aí eles associaram a demônio, né? E esses gritos, esses grunhidos, né, eram emitidos exatamente por esse animal que você vê na tela. O diabo da Tasmânia. Tá? E aí, detalhe, é um animal que infelizmente encontra-se em extinção, tá? Devido até à própria atuação do colonizador e devido, né, recentemente observa-se, né, constatou-se, que esse animal ele é atacado por um tipo de câncer. Grande parte de sua população é atacada por um tipo de câncer que vem dizimando muito a sua população, né? Vem destruindo muito esse animal. Tá? É um animal carnívoro, um mamífero carnívoro, tá? Inclusive gosta muito também de carne em estado de putrefação. E ele tem essa característica também por ser um marsupial, tá? Olha aí, novamente a figura, tá? Aqui com certeza ele está dando aquele gritinho, né? Que espantou o colonizador, tá? Quando o colonizador chegou lá naquela área, né? E aqui você vê o desenho, né? Que inspirado nesse animal, o Tasmania. Né? Passando aqui do demônio da Tasmânia, né? Nós vamos o destaque agora é exatamente por uma figura, né, que caracteriza muito, né, caracteriza muito o território australiano. É a cara da Austrália, né, vamos dizer assim. Quando se pensa na Austrália, já imagina-se logo nesse animal aí, que é o canguru. Né? Observe que ele tem essa particularidade, né, de levar seu animal nessa bolsa natural que ele possui. Né, não é à toa que ele é um mamífero marsupial. E o canguru é um animal típico lá da Austrália, ok? Olha aí, as figuras aqui fofinhas, né? A imagem muito bonita, né? Pelo visto é bem dócil, né? O diabo da Tasmânia ele não é dócil assim não, viu gente? O diabo da Tasmânia é meio zangadinho. Né? No caso do canguru não, o canguru você vê aí que ele é dócil, né? E com relação aqui ao nosso exercício, vamos deixar uma tarefinha para casa. Por quê? Porque o nosso tempo de hoje, né? Ele já expirou e agora o nosso próximo contato é na próxima sexta-feira, já
em outubro. E aí, para vocês fazerem em casa, vocês têm uma atividadezinha aí para vocês resolverem em casa. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido aí o nosso conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham ganhado muito em informação. Deixo para vocês aí o meu desejo de um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro, né? Até sexta-feira, galera. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.